E aí galera, nesse vídeo vamos falar sobre conceitos de bioquímica. Vamos começar com carboidratos. Então vamos lá, são estruturas de carbono, hidrogênio e oxígeno, ou seja, hidratos de carbono, que são chamados de açúcares ou sacáridos. A terminação normal é osa, então glucosa, sacarosa, lactosa, não, geralmente celulose são carboidratos. As funções basicamente são: primeira, reserva energética do organismo. A gente pode armazenar em glucógeno e amido, né, no caso dos vegetais. E energia livre para fazer a oxidação da glucosa aeróbica e produzir ATP. Adesão e reconhecimento celular através dos peptidoglucanos da membrana. Você tem algumas funções na adesão e no reconhecimento das células. E forma nucleotídeos, ADN e ARN, né, a pentosa, a ribosa e desoxirribosa formam o ADN e o ARN. Também participam de estrutura, são estruturais, como a celulose para os vegetais e a quitina para os animais. A respeito da classificação dos carboidratos, podemos dividir de acordo com o tamanho, em monossacáridos quando são pequenos, mono 1, oligossacáridos quando são intermediários e polissacáridos quando são muito grandes. Então, monossacárido significa 1, oligo até 10 monossacáridos unidos, ou seja, intermediário, e poli significa que são muito grandes. Os monossacáridos podem ser classificados de acordo com quantidade de carbono em triosas, tetrosas, pentosa e hexosa, 4, 5 e 6 carbonos. A pentosa e a hexosa são as principais. Dentre as pentosas estão a ribose e a desoxirribosa, e as hexosas podem ser divididos em aldeídos e cetona de acordo com a dupla ligação com o oxigênio, se ela está no final, aldeído, se ela está no meio, cetona. Ok? Dessas as hexosas, vamos aqui aclarar que são as três principais que participam no metabolismo energético, ou chamado de metabolismo intermediário celular. Vamos colocar aqui a glucosa, a frutose e a galactose como monossacáridos principais. Glucosa, frutose e galactose são os monossacáridos que participam no nosso metabolismo celular. Estas três moléculas têm uma característica porque têm os mesmos números de átomos, ou seja, C6, H12O6, todas são com a mesma quantidade, por isso são isômeros, moléculas iguais, né? Então todos têm a mesma característica, o mesmo número de átomos. A diferença é espacial, a distribuição desses átomos na molécula. Aqui eu vou desenhar uma glucosa e vocês observam que algumas uniões de oxigênio com o carbono estão de lados contralaterais, né? Estão opostos. Assim que isso faz ela se diferenciar espacialmente da frutosa, que também já é uma acetona, porque a dupla O está no meio da cadeia, não no final como a glucosa, que é um aldeído. E a galactose também tem suas características espaciais diferentes de número, mas o número de átomos continua o mesmo. Ou seja, o que é importante é saber que são 6 carbonos, 12 hidrógenos e 6 oxígenos que fazem a molécula de monossacarídeo hexosas. A galactose também, assim como a glucosa, tem a dupla O no final, então é um aldeído, hexaldeído, e a frutose é a única cetona aí no caso. Aí, carboidratos monossacáridos são glucosa, frutose e galactose. Agora, os oligossacáridos são de 2 a 10, e os principais são os de 2 do metabolismo. Então, vamos gravar os disacáridos. Ok? De 2 monossacáridos unidos formam os disacáridos. E esses três são os que vamos nos adaptar: a lactosa, a sacarosa e a maltosa. Todos esses são disacáridos que, separados, a lactosa é a união de uma glucosa mais uma galactosa. E a sacarosa é a união da glucosa mais uma frutosa. Já a maltosa é a união de duas glucosas. Glucosa mais glucosa forma a maltosa. Essas três moléculas também são isômeros, ou seja, elas perdem ao se unir uma partícula de água por desidratação e acabam formando uma molécula de 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. São isômeros. Então, C12H22O11 é o número, é a fórmula dos disacáridos principais. E quando comemos esses disacáridos, nossos enterocitos têm enzimas específicas nas microvilosidades para degradar eles a monossacáridos para absorção. Então essas enzimas são sacarasa, maltasa e galactasa, né? Lembrando que a galactasa algumas pessoas têm intolerância à lactose justamente por isso, por falta de lactase.
E finalmente temos os polissacáridos, que são divididos em homopolissacáridos, que são moléculas iguais, unidas, formando um grande açúcar, né? Várias glucosas formam um grande açúcar que é o glucógeno, e os heteropolissacáridos, que são açúcares diferentes, ou seja, açúcar unido com proteínas ou lipídios. Aqui como exemplo vamos colocar glucógeno, amido, celulosa e quitina. São todas moléculas grandes formadas pela união da mesma molécula pequena. E a gente pode gravar para os heteropolissacáridos, ácido hialurônico, heparina, péptido-glucanos e proteoglucanos, que também são participantes da adesão e da aderência celular, assim como reconhecimento celular. Os homopolissacáridos do glucógeno e o amido são constituídos basicamente nossa primeira reserva energética, então são energéticos. E já a celulose e a quitina são carboidratos estruturais, celulose para vegetais e quitina para animais, assim como glucógeno para animais e amido para os vegetais. Assista aos outros vídeos do MaisMed e participe dos cursos presenciais. MaisMed, uma forma de você aprender fácil e rápido.